tempo, não tem que a gente entrar nessa pessoa e tal, às vezes não dá, não. Ao que é o caso, a gente não tem a consciência, agora, essa pessoa, às vezes, no meu livro, a Constituição, tem dois textos bem interessantes. Tem um livro, tem um texto que compõe um livro, Faculdade, que é bem interessante, porque a gente prova contigo. E um livro da Constituição, eu aprendi alguns argumentos, que o dólar, inclusive, tá, pessoal? O Luiz Greco, quando ele postula o dólar sem vontade, ele não dá um exemplo. Dá exemplo assim, situações. O sujeito às vezes não vai, não estuda. Então, aí para ele ter vontade de passar, mas como o fato de ele não estudar, quer dizer que não queria passar, então ele faz um esforço retórico, mas ele não consegue dar um exemplo sequer da perspectiva do motivo penal. Então, se a pessoa não consegue enquadrar aquilo que ela sustenta numa situação real, dá exemplo da vida cotidiana, não é? Por exemplo, do tipo penal, é sinal que a minha doutrina está um pouco em dificuldade, né? Mas, enfim, tá. Vai ter inclusividade no dólar. Quem pegou? Mas pode ir depois, tá? Tá. Leia o meu livro, tá? Mas tem que ser a edição de 2025 ou 2026, tá? Que eu trabalhei mais cedo. E também fiz o planejado, realmente, tá? Texto do deputado é um texto que está ali compõe o livro em homenagem a Maria Costa, 75 anos dele. Tá? Mas esse livro, não, que eu saiba, não tem, né, no Brasil. Mas aí eu consigo, te mando, tenho participei, também escrevi no livro, então eu posso mandar. Esse livro não tem, nem que eu saiba, nem para comprar. Eu já procurei, assim, já poderia ir lá na Amazon, não apareceu. Então tá, gente. Algumas categorias, tá? Elas foram recebidas, foram sendo observadas, foram sendo uma coisa que a ciência requer, assim, na vida, a ciência da vida, enfim, chamamos como for o caso, é observação. Tá. Tem um autor muito que eu gosto muito dele, que foi o Krepler. O Krepler, o que ele fez? Ele categorizou as atividades meteorológicas na época que ainda não tinha uma classificação muito aprimorada. Né? Eu faço questão até de esse é considerado o pai da psiquiatria. Krepler. Inclusive, tá? Nessa revista aí do show e do se pegar esse conteúdo que tem texto lá, e tem um monte de gente quando eles comprou, eles fazem, sim, porque eles se congregavam a verdade, essa proposta deles. Tem inclusive lá um texto do Krepler, que é um autor. Qual foi a grande contribuição do Krepler? Tá, eu classificar as doenças. E, além de classificar, começou a conhecer características das principais doenças. Tá? Eu vou dizer o seguinte: quais são as duas principais doenças do nosso interesse? Tá? Se tem uma probabilidade, mas tem tanto. Mas eu considero vocês que não tem e a bipolaridade para a sua estática. Depois eu vou explicar. Então, o que acontecia na época do Krepler? Na época, nós não tínhamos muitos recursos para tratar as doenças. Então, a pessoa que tinha esquizofrenia, ela desenvolveu o seu quadro até a situação mais precária possível. Ela
Ela já decaiu. Eu estou esperando isso. O CREP ali finais do século XIX e do século XX, mas mais no início do século XX, né? Quando ele classificou de maneira mais assim, trabalhadinha, foi isso, ali por 1903. Tá? O que acontece? Então, o que acontece? Ele acompanhava os pacientes durante décadas. Ele não escreveu, naquela época, se escrevia muito a evolução das aflições. Né? Tanto é que se nós pegarmos e observarmos o que escreveu, basicamente, aqueles parâmetros da probabilidade, da ativação, da cognição e a questão do humor, até a origem das coisas. E observou isso do ponto de vista clínico. Claro que o eixo tem os científicos que dão conta de avanços interessantes, ainda que a gente não tenha condições de estabelecer uma decisão algumas situações, né? Assim, outras limitações. Mas, por exemplo, os autores sustentam que a própria esquizofrenia e a bipolaridade seriam haveria quase que casos da mesma área. Tanto é que não existe uma unidade de esquizofrenia e bipolaridade. Mas, fundamentalmente, a gente tem um fator genético. O fator genético, a gente sabe, a epigenética demonstra isso, que não é determinante, mas muita coisa. A gente trabalhar em algumas situações, o fator genético, eu faço eu queria uma ilustração, eu tenho uma ilustração, até simplista, assim, mas eu acho que ele é didático. Eu diria que a fator genética é como se fosse um tonel de gasolina. Pode largar no palito, não largar, no palito aceso. Se tu riscar o palito de fósforo e atirar no tonel de gasolina, ele vai explodir. Acho que isso pode acontecer. Então, o que acontece? A pessoa bipolar, por exemplo, ela pode aprender a lidar com certos gatilhos e se ela conseguir lidar com alguns gatilhos, ela mesmo pode evitar que ela tenha certos surtos, por exemplo. Aqui um parênteses, pessoal. Essas afecções, elas são questões particulares, Então, por exemplo, sabe digital? Thomas tem uma, eu tenho outro, essas afecções também, elas são particulares. Então, por exemplo, eu não posso colocar dentro de uma caixinha esquizofrenia como se fosse tudo igual. Não, tem pessoas que têm esquizofrenia, que têm certos tipos de problemas, a outra também é esquizofrênica, mas tem outros tipos de problema. Então, não é tudo igual. Bipolaridade, bipolar, ele vai ter um mesmo comportamento, exatamente igual, mas tem algumas nuances que também são diferentes. Isso é importante a gente ter em conta que elas são instantes, do ponto de vista, pode mudar de pessoa para pessoa. Tem vários problemas. Outro problema é a questão da sensibilização. A pessoa, na bipolaridade, a gente tem que tratar com coisas que tem mais ela vai ter. É como se a gente pegasse uma lixa e ficasse retirando da pele, ficasse cada vez mais sensível. Quanto mais eu deixar a pele, mais vai ficar sensível. Bipolaridade funciona assim. Quanto mais a pessoa tiver episódios, mais propensa ela a ter. E gatilhos que eram, digamos assim, mais exigentes, passam a ficar mais exigentes, ela vai ter com mais atividade. Então, por isso que é importante o tratamento assim. Bom, mas deve ser difícil, né? Porque a média de diagnóstico de bipolaridade, ela é 10 anos, está por 15 anos. E a pessoa, porque a bipolaridade, ela tem aquela questão do humor, né? Então, nós temos uma linha intermediária que a gente chama de humor eutime. Abaixo dessa linha, nós temos a questão da depressão.
acima, um pouco acima da hipomania, e às vezes ele mais acima da mania. A pessoa que está em hipomania, por exemplo, porque um fator de polaridade importante é a questão da ativação da energia. A pessoa que está em hipomania não vai se sentir doente. Não vai nem querer ser tratado. Pelo contrário, ela vai se sentir bem melhor. Ela vai, por exemplo, ter mais condições de trabalhar, vai ter menos sono, vai ter menos necessidade de descanso e tal, então ela pode ficar mais criativa. Hipomania, tá, pessoal? Já na mania, uma ativação mais elevada. Então, ela já pode entrar psicose, pode entrar uma psicopata. E não só que a pessoa que está na mania, geralmente ela não procura médico, psiquiatra. Quem nota mais é a família, né? Às vezes ela quer procurar quando ela está, por exemplo, numa fase de depressiva. Tá? Então, a gente tem que considerar essas questões. Tá? Bom, mas voltando aqui, tá, pessoal? Então, o primeiro elemento da probabilidade, fecha esse parênteses todo, né? Eu falei com quase no réplica, a gente, então, tem a probabilidade do nosso partir ali, que é a partir de chegada, né? Porque essa questão da estibilidade a gente não vai tratar, fundamentalmente a gente não vai tratar, porque a nossa linha é mais atinente à questão das funções mentais. Tá? Então, quando a gente observa os códigos penais em geral, o que a gente vai se dar conta quando a gente faz uma leitura a fundo da licença? Nós pegamos o código italiano, o código francês, o código francês, o código alemão, o código espanhol, o código português. O que consiste a questão da imputabilidade? Nosso código penal, se quer constituir a imputabilidade, ele vai resumir, né? Ele vai conceituar, ele vai conceituar sobre a imputabilidade. E o que seria, em palavras de ponto de vista técnico, da serviço coletivo, o que seria a imputabilidade? Exatamente a perda da autonomia psicológica. E essa perda da autonomia psicológica vai se dar por dois âmbitos possíveis. Né? O âmbito da cognição e o âmbito da demolição. Tá? Por isso que o nosso código diz que o agente de comunicação, apresentado para o Congresso retardado e a manifestação da missão que não tinha professor de governo para dissipar a cognição e o liderança para esse entendimento, ou seja, a cognição, a compreensão, isso tudo, e nós sabemos que é o aspecto da abolição. Então, quando acontece isso, o que aconteceu, na verdade, é exatamente a perda da autonomia psicológica que dá o justamente, ou a compreensão, ou da autodeterminação. Um exemplo assim, muito que eu posso colocar de maneira muito tranquila. Bom, isso é uma compreensão da cognição. A esquizofrenia, por exemplo, é uma doença mental muito. Serve de um exemplo muito bom da questão da compreensão, porque a pessoa com obediente público, psicótica, por exemplo, ela pode começar a ver coisas que não são reais, né? Ela pode ver marcianos voando no nosso lar, ameaçar a mulher dela, ela está vendo isso na escola, ela vai sofrer os danos do pessoal que vai os doadores voando e ameaçando e tal. Então, a questão da compreensão, né? Já não está. Como positivo. Então, o positivo de psiquiatria, quando a gente fala, são aqueles que não acontecem e passam a acontecer com uma psicose. Isso aqui é positivo. O negativo é quando a pessoa digamos, deixa de fazer a coisa que ela faz, que é mais apática, que tem essa psicose negativa. Então, a imputabilidade tem a ver com isso, tá? Com relação às afecções. Tá? Tem a ver com a perda da autonomia da pessoa. E aí, assim, do ponto de vista dogmático, na minha ótica,
sequer esse não existe isso. Para a gente, a saúde mental não pratica crime. Ela pratica um fato previsto como crime. Porque para a gente tem outros pecados, a atividade, seria o aspecto preponderante da atividade, seria o formal, preponderante da atividade. Depois a gente vai para o material. A gente está significado, mas também tem que ter um comportamento. A licitude, o aspecto preponderante seria material, e a licitude tem que se amparar na questão da ação ao bem jurídico do sistema comunista, que defende isso, e essa e outros. E a probabilidade, então, o aspecto ético. Tá? Então, se não tiver preenchido todos esses elementos, não tem crime. Então, eu nunca digo assim, o doente, o sujeito era doente mental e praticou um crime. Para meu juízo, eu acho que é mais sério que dizer que o doente mental praticou um fato previsto como crime. Mas como ele não tinha culpabilidade, então ele responde sequer uma pena de consequência, então vai ser uma medida de segurança. E aí, o nosso Código Penal foi editado, nós tínhamos, depois eu falo disso. Então, imputabilidade, tá? Ou seja, inimputabilidade, melhor dizendo. Inimputabilidade. Então, aqui, nós temos, vou colocar assim, o artigo 26, caput, e temos a questão do artigo 26, parágrafo único. Bom, o nosso artigo 26 atual ele reproduz, basicamente, o antigo artigo 22 de 1940. Claro, mudou ali os termos, falava em responsabilidade, falava em imputabilidade e tudo mais, mas, fundamentalmente, é quase a mesma coisa, muda um pouquinho ali a terminologia. Tá? E o que nós temos aqui? Nós temos aqui as causas, tá? Temos a doença mental, temos derrame mental no completo, mental incompleto, e temos derrame mental retardado. Na verdade, a gente fala em deficiência intelectual. Os manuais de psiquiatria hoje falam mais de deficiência intelectual. Tá? Bom, o parágrafo único, tá, pessoal? Aí é uma polêmica, tá? Daí a gente substitui os termos. Em vez de doença mental, seria perturbação da saúde mental, que perturbação da saúde mental. Aí as outras duas, idem, essa aqui, tá? Muda só o primeiro termo, que ele abrange a doença mental e outras situações, tá? A doença mental, numa situação menos grave. Vou dar um exemplo, tá? A pessoa cometida de esquizofrenia, ela tem um surto muito bizarro, tá? E aí, que ela começa a ver coisas que não existem, ver monstros aqui, tem um monte de coisa, matar todo mundo aqui na sala, você precisa dos monstros aqui e tal. Então, já acho que na batalha de carro. Tá. Porque aqui a prevenção dela está totalmente comprometida. Agora, digamos que a pessoa tem uma aflição, mas ela não tem um comprometimento, um déficit da realidade, de forma bizarra. Por exemplo,
ela acha que todo mundo a percebe. Mas ela ainda tem, digamos, alguma questão de compreensão. Ela sabe que ela vai ali e tal. Mas ela entende que todo mundo olha com ela com desprezo. Mas isso não acontece na realidade, acontece na cabeça dela. Então, ela tem essa ideação de persecutório, esse delírio persecutório, que também é um delírio, tá? Só que não é uma coisa tão grave como ver um monte de delírios que não existem. Então, se ela tem esse delírio persecutório, que ela acha que todo mundo olha para cara feia, porque não gosta dela, e tal, e ela passa por alguém, tá? Por exemplo, essa pessoa nem olhou para ela, ela te olhou e tal, e ela vai lá e ela pessoa, porque ela tem aquela situação, né? Não deve estar for para casa, nem teve estar fora, mas ela ainda está praticando. E nossa, ela apenas o famoso paranguru. Mas ela tem a compreensão de que de si. Então, ela se enquadraria não mais aqui no carro. A doença mental dela se enquadraria dentro desse âmbito mais amplo da perturbação da saúde mental, porque não chega a ser uma doença tal que vai comprometer a sua capacidade de compreensão. Tá? Então, a mesma doença mental, conforme o grau de gravidade que ela esteja, ela pode determinar a figura do caso ou a figura do parágrafo. Tá? Só que a perturbação da saúde mental, ela comporta outras situações. Tá? E agora, então, eu quero reportar o código de 40. Então, eu resumo um pouquinho da história aqui no meu livro. Nós tínhamos, em 1984, um decreto bem complicado, que é totalmente hoje um decreto totalmente inadequado, tá? Que poderia ser sentido. Era um decreto pela então, o decreto número 24.559 de 84, ele dispõe sobre propriedade experimental, assistência e proteção à pessoa e aos meios dos psicopatas. Tá? 34. Só para reproduzir para vocês terem uma noção, tá? Antes do artigo 303 desse decreto. Então, legal é que a comissão é assim, que era o primeiro desse decreto, que serão as modernas, precisa da psiquiatria da medicina social. E por parte de Deus, você não tinha estabelecimentos psiquiátricos públicos ou particulares, ou assistência familiar no Estado, ou da própria família ou de outros, se puderem ser ministrados nas cidades privadas. Então, o artigo 26 também tratava psicopata, dizendo que o 26 é o seguinte: os psicopatas declarados por periciamento regular são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Então, tratava o psicopata como se fosse uma pessoa débil, uma pessoa totalmente em condições, tá? Esse é o decreto de 4, 54. Tem os seus filhos todos, precisando parar as vulnerabilidades nesse psicopata. Aí o Código Penal, sua versão original de 40, ele distribui a 19 os 15 separar um único artigo 22, que é o ponto 6. É facultando a redução da pena no que já os tipos de perpetuação da saúde mental ou da redução da penalidade, não possível da fundação de capacidade de entendimento público e autodeterminação. E aí, essa parte aqui é importante, tá? Ela diz assim, para essa passagem séria. O projeto dele está aqui, principalmente, os chamados fronteiriços anormais específicos psicopatas. Tá? Ou seja, como é que a psicopatia ela é vista? Ela é vista como uma debilidade
de sequer de considerar que o psicopata teria condições para pensar na vida civil. Então, é uma coisa bem estranha para os tempos de hoje. Como a exposição de motivos de 40 indicava, como sendo blocos ali, né, quando existe a sistemática, o parágrafo do artigo 22, corresponderia hoje ao nosso artigo 26, do parágrafo único, dentro da extensão de preocupação da saúde mental. Então, pegaria que nós programamos principalmente para eles, para a gente dar uma preocupação dele. Mas também, na época, a gente poderia considerar as melhores, uma categoria que nós desses mais. PSN poderia pensar de criar. PSN são banais, diagnósticos, psiquiátricos, que é da então de psiquiatria. Usar de integrar bons, PSN se imunizar. Se vai ser o primeiro, se vai ter o segundo, que é a função mais validante. 80 teve uma reviravolta, eles procuraram fazer crescer de maneira sem um marco teórico, seja mais objetivo, a análise é muito subjetiva, né? Não existe uma metodologia estabelecida. Alguém dessas análise faz uma abordagem diferente. Não tem muito critério, muito objetivo. Né? Então, esse número 13 de 80, se é uma abordagem teórica. Mas, claro, a gente sabe que também tem dificuldades. Vou dar essa vai demorar muito. Mas um repórter que dá para perguntar como é que eles faziam. Isso não é esse cara, achava isso, eles achavam aquilo, e a maioria acho. Mas não existe. Mas enfim, eles procuraram assim, se afastar de um marco teórico, assim, especialmente vinculado à questão do código do marco. Aí depois de uma última, de 4 em 2013, aí saiu o DSM atual, que é o DSM, que foi utilizado por eventos tirando para ficar um pouquinho mais agitado em confronto com o Lasse Jones, da OMS, que também tem um formulário em relação à liderança. Então, pessoal, inclusive o DSM-5 foi muito criticado, porque o Alan Francis, por exemplo, e outros, que o DSM-5 propiciou assim, uma criação de reflexões de doenças nas flores de maneira muito próxima. Deu muitas doenças. Porque se a gente for parar para observar, pessoal, os primeiros DSM-1, por exemplo, era uma coisinha de nada. Um manual fininho. O de hoje é grosso, assim, né? Foram aumentando as afecções mentais, tá? Então, o pessoal do DSM-4 critica o DSM-5, dizendo que eles criaram muitas... criaram muitas... Vou esquecer. Criaram muitas doenças de forma militar. Por exemplo, a questão do glúten e tal. Claro, a pessoa que está em luto, né, tem um tempo para passar bem por dentro. Quando ela ficar eternamente em luto, sinal que ela está com problema, dificuldade. Certo? Pois bem, gente, então, essa perturbação da saúde CAPT, então, eu colocaria ali questões de esquizofrenia, questões de bipolaridade, mas que pode eventualmente estar no parágrafo único. A perturbação da saúde mental, além de doenças mentais,
além de doença mental, ela albergaria outras categorias. Então, do ponto de vista da indicação da própria associação de motivos, a psicopatia, ela seria uma delas. A psicopatia, eu não vou falar sobre isso, né? Essa questão só, sei lá, porque Pedro vai trabalhar com psicopatia, Pedro e o Leonardo, né? Tá. Então, a psicopatia, a dificuldade da psicopatia, tá? Ela era um grande por quê? Porque o nome psicopatia, né? Facilmente, até a gente diria doença mental, mas, contudo, entretanto, tudo aqui e tal, o que o nosso código estabelece que é o psicológico? Nós temos que ter um déficit, como posso falar com o cientista, tem que ter um déficit, tem que ter um comprometimento para que a pessoa seja resultados na compreensão ou na compreensão. Eu já mencionei antes, tem roda a questão da autonomia psicológica. E o que a ciência hoje estabelece, em grandes linhas, fundamentalmente, a ciência é provisória, que é uma coisa que eu espero que possa ser autogerente. Mas que no psicopata não existe esse comprometimento, esse déficit cognitivo ou cognitivo. E tem várias situações que também são comprometidas, a própria, depois de Pedro Leonardo que vão explicar isso, né? São controvertidas atos da impulsividade. Na verdade, eu acho que tem muito mais do contrário de ser impossível. Esse ponto é um dos poucos pontos que eu concordo com essa força. Essa força que diz que não age, e age sentimentalmente, não por impulsividade. Até porque prevalece na psicopatia não é a questão emocional, isso questão mais racional, digamos assim. Porque situações. O núcleo conceitual, tá? Tem que cuidar com a palavra. Só para. Já vou encerrar aqui, pegar o tempo. Mas o núcleo conceitual pode ser esse negócio de simpatia. Não tem tratamento global. Implementar, como sustenta Roberto Herr. Eu acho que é um autor que, de certa forma, de prestação de serviço. O que tu acha, Pedro? O Herr tem prestação de serviço para a gente ou não? O Herr faz umas assim, o único... Não, é que, de certa forma, ele colocou em evidência o assunto, né? Mas a forma como ele seguiu dobrando a aposta nas ideias dele, nos erros, complica o campo. Pelo menos dá a oportunidade de fazer uma tese interessante. O que eu quero? Porque eu quero, ele foi muito metodológico, primário. Pessoas e eles dirigiram as suas pesquisas às pessoas que estavam no sistema. Certo? É a mesma coisa que ele vier alguém de um país, e daí ele tem um monte de presídio, e diz, eu não preciso brasileiro, você precisa de arte. Só que o presídio, né? Aí parece que fora de pessoas são diárias. Então é um erro metodológico gravíssimo. Mas é uma matéria possível. Eu escrevi 2 livros. Tá? Um sobre psicopatia e um texto mais que eu escrevi naquele livro um morativo das literaturas. Pode ter aula. Eu escrevi exatamente sobre psicopatia. Nesse texto, que é um texto que eu faço no mesmo lugar. Tá? Que é um texto que até eu indico ele como uma primeira questão discutida lá.
em que eu faço uma condição de ciência, né, daquelas coisas de neurológico, né, que ele surgiu e tudo mais, então eu faço uma apanhada e também falo ali um pouquinho sobre psicopatia, tá? Que não se identifica como psicopatia, são questões diferentes. Então, como se identifica com o TPRS, a personalidade social, que é uma questão muito cara para mim, a questão de você está importante. A TPS-1 da 52, ele tinha a categoria chamada psicopatia. E aí eu tinha subcategorias dentro dessa categoria. Claro que não era tão preciso, tudo mais, mas ele era menos simplista que os DSM atual. O DSM atual ele só prevê o TPAS. Então, a psicopatia é uma categoria importante porque se ficava sendo constituído de parágrafo, hoje em dia não perdeu a validade. O psicopata, considerado do ponto de vista da capacidade, ele teria até mais. E como ele se porque é vulnerabilizado, limite da questão emocional, ele tem mais condição de autocontrole do que uma pessoa menos. Ele pode ter até raiva, mas ele teria muito mais condições de, digamos, se comportar de maneira não assim, tomado pela emoção. Tá, sociopatia é uma outra categoria, tá, pessoal, que não tem a ver com o TPAS, né? Porque a sociopatia, eu vou dar só um exemplo, tá, que eu acho ilustrativo. A sociopatia tem a ver com o que chama de experimento social. Experimento social não tem como vista localizar assim como sistema. Porque o cérebro ele não é simples, tá, pessoal? Algo que eu posso entender. A Alexander Popovich, russo, ele tem uma proporção de como uma pessoa, o cérebro não é a solução principal ao local, e ele fala do mapa. Como se fosse uma dialética. Então, por exemplo, o fato de um sistema líquido ser um sistema ali envolvido com a questão das principais emoções, como medo, ansiedade, empatia, e mais, né? Não significa que as outras partes não participem de suas relações mentais. Tá? Mas, enfim, tá? A gente vai ter que distinguir, não quero ir mais à frente ainda, a gente vai ter que distinguir psicopatia, TPAS, tá? Só a sociopatia tem a ver com o cérebro social, que é um sistema social. As pessoas podem ter simpatia, não posso tornar, não posso tornar, posso nada. Então, isso é uma coisa natural. Cada unidade da faixa d'água que ele posso entender. Isso é uma coisa natural. Uma criança pequena, às vezes, ela pode ter um adulto que ele colo, ela pode ter outro adulto e chorar. Então, isso é uma coisa. Isso não é racional, isso é uma coisa inata da pessoa. Simpatiza com algumas pessoas, não simpatiza com outras e tal. Só que, às vezes, essa questão da classificação, ela pode chegar a níveis tais de caracterizar aquilo que eu conheço como mente hostil. Eu conheci essa mente hostil. Porque numa aula, eu gosto de visitar. E daí eu falei mente hostil, está presente. Porque não fala assim, não é mente hostil. Eu falei mente hostil, né? Escapou assim. Aí eu fui dar uma coisa mente hostil. Aí foi uma coisa que eu vi assim, sem muita pretensão. É uma coisa que eu realmente hostil. Mas, então, essa questão, por exemplo, dessa conflito lá na Mente Média, por exemplo, por exemplo, ser obrigado a dizer a odiar e tal. Isso poderia pensar que era uma sociopatia criminosa, sobre a base, óbvio e tal.
criança, também sabia. Então, seria simpatia. TPS, esse curso do TPS aí. TPS é um transtorno de personalidade social. Esse é um transtorno de personalidade. Tá? É como a pessoa se comporta, só na hora da ativa. Porque a sociopatia, a pessoa pode, assim, ela direcionar normalmente ao tipo de pontuação do grupo, e do grupo dela pode ser pior. Então, não é uma coisa assim que ela é assim. Quando ela é, quando ela é má adaptativa, aí a gente vai falar do TPS. Quando a pessoa foi doutrinada para odiar certo grupo, certa pessoa, daí a gente vai ingressar na sociopatia e o Leonardo vai explicar, e o Pedro vão explicar bem melhor do que eu. Tá? Uma outra categoria que a gente não vai trabalhar esse semestre, eu acho que a gente não vai ter seminário sobre isso, é a neurose. A neurose também é uma categoria ultrapassada, porque quando nós, quando na sequência do TSE, previa a neurose, que era um hábito muito cotidiano, mas aquele cérebro se falava neurose, assim, é um capítulo um pouco, porque não tem muito embasamento científico, teórico, né? Tem sua validade, do ponto de vista assim, para acolhimento e tudo mais, mas não tem muita base de fundamento objetivo. Porque a neurociência ela trabalha muito com a atenção de dados objetivos observáveis. Mas não tem isso. Eu até, isso aqui não é nem uma questão, só para uma divisão de área. Porque se a gente pegar qualquer coisa, isso aí, tá? Eu só acho que a gente tem que separar o que é ciência e a ciência. Mas, por outro lado, existem autores importantes, por exemplo, quem apareceu na psicanálise. Se a gente pegar o Eric Tanner, por exemplo, teve uma análise. Ele também tem aqueles profissionais, e ao mesmo tempo é prêmio Nobel de Medicina. Mas quando ele escreve, por exemplo, tem um livro lá famoso, ao princípio de neurociência, ele não trata disso. Trata de ciência. Você fala da questão, tá? Então, é só essa observação. Eu acho que é válido, mas não, por exemplo, para a gente embasar. Porque, por exemplo, quando a gente vai verificar a questão da psicopatia, a gente, hoje em dia, tem recursos importantes, que é o recurso de os recursos importantes, por exemplo, exames psicológicos, e depois que a gente vai diagnosticar, mas tem que ser um exame mental em vivo, ou cerebral, não é falando, em vivo, não existia. Isso é muito recente, porque nós estamos vendo isso hoje para a ressolução para a pensada. Não sei se nós estamos com a especificidade de faixa preta. Na verdade, hoje tem muitas coisas que você sabe que não tem muita especificidade também por via oposta. Tá? Mas então a neurose é uma categoria que antigamente se considerava como um fator de limitabilidade, mas hoje não tem mais espaço nessa consideração. Tá? Então, pessoal, quando a gente estuda aqui na nossa área de pesquisa, a questão mental para vocês e, por outro lado, a questão das afecções. Tá? Por quê? Porque nós precisamos falar de elementais anteriores que os seres humanos têm, né? Inteligência, pensamento, memória, etc. E as funções mentais superiores, elas nos ajudam a compreender o ser humano histórico. Esses dois problemas, psicopatia e sociopatia, não são afecções mentais, são condições. Isso é diferente. Não é diferente. Psicopata também, isso é diferente. Por quê? Veja-se, eu não vou estar no médio aqui, né? Mas veja-se o exemplo do caso do James Feldman. Tá? Leonardo vai tratar isso no Pedro. E aquele exemplo do acidente, Pedro, é um exemplo para mim muito significativo. Porque a despeito de ele não ter o seu sistema ativado, ele foi lá prestar socorro, né? Esse exemplo, na minha opinião,
É um exemplo muito ilustrativo. Tá? A edição é muito e aparecer inicial, psicopata, não tá? Assim como a psicopatia também não é uma condição. A pessoa tem um comprometimento na sua cognição, na sua pensão. A psicopatia é fundamentalmente uma figura de dominação. Mas ela não tem transtorno. Então a gente trabalha na compatibilidade com a condição, digamos, normal, que é a responsabilidade, que é pressuposto do ser humano, que não tem uma lesão no cérebro, que não tem uma condição, que não tem uma afecção de uma pessoa genética, no caso, ou uma demência, que só vai envelhecendo. Se a gente envelhece fisicamente, também não se envelhece. Então, a pessoa começa a ficar mas vai ela ainda tem limite. Ela vai ter morrer, mas ela vai passa a ter mais dificuldades cognitivas e até cognitivas. Tá? Então, a gente trabalha com estabilidade, estabilidade, funções mentais normais, que nem, por exemplo, a memória, uma função mental importantíssima para muitas pessoas, por exemplo, que é o caso do Alzheimer, muito importantíssimo para a questão da memória. E temos também o lado das infecções, são doenças mentais, e para mim as principais, para mim, inclusive penal, são as que eu falei. E a impossibilidade mental, a gente tem que distinguir o que é, o que não é, a meu juízo. A meu juízo não, dá para ser isso. Poder ter sentido, psicopatia não se enquadra na psicopatia. E eu ia falar. Eu ia falar, na. Voltado, né? Tá, pessoal? Então, assim, só um breve panorama de alguns pontos de contato, essas questões da neurociência que tem uma questão criminal, especialmente na probabilidade, que é onde a gente trabalha com as infecções ou não. Claro, mas também tem outras situações. Por exemplo, da atuação, também é mais um comportamento humano. Mais pesquisar, não vai questão mental, uma questão mais da circunstância. Pessoal, acho que era isso. Para a gente introduzir os nossos temas para as aulas, acho que era isso, tá? E alguma questão? Algum comentário? Agora eu pergunto, assinar, arrumar? Foi na assinar também. O assistir seu live. Tá. Sei que eu falei um monte de coisa diferente, tá? Mas era só para fazer geralzinhas. Para depois dar sequência. Sim, né? Primeiro, o dois de pontos. Alguém tem que esperar, na verdade. Os terceiros. Tá, pessoal, vamos só lembrar semana que vem será uma live. É que eu só quero frisar aqui o seguinte, tá, pessoal? Tem uma professora aqui que ela é excelente para dar live, tá? Então, nós temos, então, semana que vem temos um próximo, tá? Na semana seguinte já é o Pedro, né, Pedro? Pedro Leonardo, né? Dia 26, tá? 26. Dia 2 de abril, tá? São Paulo. Aí tem a. Aí continua. Aí vai ser. Que aquela quantidade de remoto. Para falar matemática importante, que a gente pode fazer prática, que é a questão da psicologia do contexto semântico. Tá, gente?
Então, a semana que vem, vai formar, tá? Ensinando todas. Das 8 até o certo horário, a gente faz a nossa escolha. Aí depois, naquela sistemática que a gente trabalha, né? Com os debates. Certo? Todo mundo assinou a lista? E o bom é que a minha voz também não deu. Obrigado, pessoal. Até, Léo, semana que vem eu vou estar em Brasília. Vamos conseguir fazer a transmissão? Sim, também sim. Semana que vem é online. É online de qualquer jeito? Nós temos uma professora que joga no regular. Eu mandei as questões de presença para quando tu vier. Tá, e que horas? 8? Às 8. Tá. Até, muito obrigado. Tchau. Mas pode pegar o determinismo. Talvez. É que eu fiz isso porque eu tenho